prática, o costume, a norma, a orientação no Antigo Testamento, na história do povo de Israel, em relação às pessoas que contraíam determinadas doenças, particularmente a lepra, que era considerada não só uma enfermidade física, mas também um sinal de maldição. E quem estava leproso contraía o que se chamava impureza legal, não podia participar da vida da comunidade, nem da vida litúrgica de oração, nem da comunidade. Então, tanto por motivos, digamos assim, higiênicos, como por motivos religiosos, o leproso ficava numa situação de marginalização. Ele tinha que ficar distante, vocês ouviram aqui, ele tinha que ser identificado, ele tinha que gritar à distância se alguém estivesse se aproximando, impuro, impuro, para que ninguém se aproximasse dele. Não só, repito, por causa da contaminação da enfermidade, mas também por causa da concepção de santidade do povo de Deus que celebrara a aliança com o Senhor. Bem, isso pode nos chocar, de fato, a nossa mentalidade de hoje. Esse tipo de marginalização realmente era muito pesado. Imaginem, além da enfermidade física, imaginem o impacto psicológico sobre essa pessoa que tinha uma enfermidade desse tipo. Mas se nós formos assim bem sinceros e honestos, a nossa indignação, nós temos facilidade de nos indignar com costumes dos outros, de outros tempos, de outras culturas, de outras mentalidades. Às vezes nós não percebemos as marginalizações e exclusões que nós realizamos agora. Então, às vezes, a nossa indignação tem a ter algo de hipócrita, né? Porque a gente se indigna com aquilo que está longe, distante de nós, os outros que fizeram. Mas a gente não enxerga, às vezes, as marginalizações do nosso tempo, as exclusões do nosso tempo, os descartes do nosso tempo. Mas, enfim, essa primeira leitura prepara o Evangelho de hoje, mostrando que Jesus superou esse tipo de marginalização. Primeiro capítulo de São Marcos, versículos 40 a 45. Poucos versículos, mas de uma consolação enorme para todos nós. A primeira pergunta que eu faço é: com que disposição nós estamos aqui hoje nessa missa? Os que estamos aqui presencialmente, fisicamente, e os que estão nos acompanhando neste momento pelas redes sociais. O que viemos fazer aqui? Qual é a nossa motivação para participar dessa missa? Viemos só cumprir a obrigação? Vejam a atitude do leproso. Cada um de nós hoje deve se colocar na pele do leproso. Um leproso chegou perto de Jesus. Nós estamos aqui. Viemos só à igreja ou queremos chegar perto de Jesus? O leproso chegou perto de Jesus. Não podia, hein? Era leproso, ele devia que gritar à distância: impuro, impuro. Ele já está transgredindo uma determinação da lei. O leproso chegou perto de Jesus, quer dizer, confiança, e de joelhos pediu. Então é um leproso que tem total confiança em Jesus, que abre o seu coração a Jesus. Se queres, tens o poder de curar-me. Seria correto também se a tradução colocasse: se queres, tens o poder de purificar-me. Porque é mais do que uma cura física, é também essa purificação, pelo que nós vimos na primeira leitura, o costume no tempo do livro do Levítico. Então, é assim que nós devíamos ter a motivação, não só para essa missa, mas para todas as missas que nós participamos. Deve ser uma ocasião de nos aproximar, chegar perto de Jesus. Cada missa é uma oportunidade que nós temos de chegar perto de Jesus. E chegar como?
Com soberba, com orgulho, com autossuficiência? Não, com humildade, reconhecendo que nós precisamos ser purificados, como eu sublinhei no ato penitencial dessa missa. De joelhos pediu, né? Mas, então, padre, está falando que nós somos leprosos? Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus, é a igreja nessa liturgia que está dizendo isso, né? Todos nós somos marcados pela lepra do pecado, e somos impotentes para sair dessa situação sem o socorro da graça de Deus. Por isso, essa entrega confiante à misericórdia de Deus, chegar perto, de joelhos, pedir: se queres, tens o poder de curar-me, tens o poder de purificar-me. Vejam como a fé de uma pessoa simples é uma fé autêntica, é total. Se queres, tens o poder de purificar-me. É confiança total. E aí vem o versículo 41, que é o mais importante, o mais consolador do trecho do Evangelho que hoje é proclamado na liturgia. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado, fica purificado. Primeiro, Jesus cheio de compaixão. É um sentimento e uma atitude que nós achamos no Evangelho, sempre quando se fala de Deus, de Jesus, ou daquilo que Jesus conta em alguma parábola. É uma atitude divina, cheio de compaixão. Tem até um trecho, e é permitido também pelo termo grego original, a tradução pode ser compaixão, e também permite também a interpretação cheio de indignação, pela situação de marginalização em que ele se encontrava, não é? Tem até um trecho do Evangelho em que usa as duas expressões, cheio de compaixão e cheio de indignação. Quando, por exemplo, ele chama aquele homem da mão seca para ficar no meio e faz aquela pergunta: é permitido fazer o bem ou o mal no dia de sábado? E ficam todos calados. Aí fala que Jesus, cheio de indignação, né? Triste e cheio de indignação. Bom, Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão e tocou nele. Aqui também Jesus transgride a lei por causa da caridade. Estão vendo como é que Jesus vai além da lei? Não é desprezo da lei, depois ele mesmo vai mandar cumprir a lei, né? É aqui mostrando que acima do legalismo está a caridade. Jesus estendeu a mão, tocou nele. Quem tocava no leproso ficava impuro, não só corria o risco de contrair a lepra, mas ficava impuro, né? Jesus, com toda a sua pureza, não fica impuro, mas purifica aquele que ele toca. Jesus tocou nele como se dissesse assim: você não está abandonado, você é acolhido, você é abraçado. Esse toque de Jesus, esse toque que nós precisamos. Às vezes alguém pode ficar muito triste e desanimado de si mesmo, por causa das suas falhas, dos seus pecados, dos seus vícios, da sua fragilidade. É preciso chegar até Jesus e de joelhos pedir: se queres, tens o poder de purificar-me, e deixar que Jesus nos toque, com o toque do seu amor, da sua compaixão, da sua ternura. Estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado, fica purificado. Essa palavra é extremamente consoladora e é definitiva. Está no primeiro capítulo de São Marcos. Cada um de nós que se aproxima de Jesus com confiança e de joelhos se entrega ao Senhor, Ele nos dá essa resposta se nós estamos pedindo a purificação. Eu quero, fica purificado. Essa é a vontade de Deus, irrevogável, definitiva. É preciso que nós tenhamos a coragem de nos aproximar e pedir. No mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus, que não está atrás de uma popularidade fácil, o mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém.
E aqui manda ele cumprir a lei. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. O sacerdote não podia curar, mas ele é que atestava perante a comunidade que a pessoa estava curada. Então, por isso, Jesus pede que ele faça isso e que não diga que foi ele que fez e como ele fez. Mas o libertado, o leproso, e cá entre nós, acho que se nós estivéssemos na situação dele também, a gente não ia conseguir guardar isso não, né? Imagine, ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade, ficava fora em lugares desertos. Por que Jesus não podia mais entrar publicamente? Não é por causa da multidão, não. É porque ele tocou no leproso. E quem tocava no leproso não podia ficar no meio da comunidade. Ele ficava fora em lugares desertos. Vejam que coisa admirável, já no primeiro capítulo de Marcos. Jesus toca, Jesus liberta, cura, sinal messiânico, e Jesus fica no lugar dos excluídos e marginalizados. Ele fica fora, nos lugares desertos. E quem era contaminado pela lepra deveria depois oferecer um sacrifício. E Jesus vai oferecer o sacrifício, aquele do Calvário, da cruz, que nós estamos celebrando nessa missa. Também fora da cidade, fora do muro da cidade, né? É impressionante a solidariedade de Deus conosco manifestada na encarnação, na vida, na paixão, na morte, na ressurreição de Jesus. Ele tem compaixão, ele cura e ele fica no lugar dos descartados, dos marginalizados, daqueles que estavam fora. Mas o último versículo diz que isso não foi impedimento para que as pessoas estivessem com ele, porque o último versículo de hoje diz: e de toda parte vinham procurá-lo. Então ele ficava fora, nos lugares desertos, mas as pessoas iam até ele, sem medo de serem contaminadas. Iam para ouvir a sua palavra e para serem purificadas. Na segunda leitura de hoje, São Paulo nos convida a tudo fazermos para dar glória a Deus. Quem é discípulo e missionário de Jesus deve procurar em tudo dar glória a Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E o que é a glória de Deus? A glória de Deus é amar o ser humano criado à sua imagem e semelhança. A glória de Deus, já dizia Santo Irineu, padre da igreja do século II, grande padre da igreja, a glória de Deus é que o ser humano viva, e a vida do ser humano é justamente a glória de Deus. Então, meus irmãos, aqui isso que diz Paulo: não escandalizeis ninguém, nem judeus, nem gregos, nem a igreja de Deus. Fazei, Paulo tem a audácia de se colocar ele mesmo como exemplo. Fazei como eu, que procuro agradar a todos em tudo, não buscando o que é vantajoso para mim mesmo, mas o que é vantajoso para todos, a fim de que sejam salvos. Essa vontade de Paulo de agradar a todos não é uma vontade de popularidade fácil. Não é como um candidato às vésperas das eleições para ganhar o voto. Não é isso. Não é uma espécie de concessão aos nossos instintos egoístas para ser popular. Não é isso. O próprio Paulo, muitas vezes, ele vai realmente repreender membros de comunidades que ele evangelizou. E o que ele está dizendo é que ele busca não o que é vantajoso para ele, mas o que é vantajoso para todos, a fim de que sejam salvos. Às vezes a vantagem para o outro é a correção fraterna que nós temos que fazer. Ou, se quiserem popularmente, um puxão de orelha, com caridade. Então isso faz parte também da vivência do Evangelho. E Paulo fez isso muitas vezes nas suas cartas. Sede meus imitadores, como também eu o sou de Cristo. Ele pôde dizer que
que deviam tê-lo como exemplo, porque ele procura imitar Cristo. O critério para a vida de Paulo é Cristo. Então o critério para a nossa vida também é Cristo. E o que Cristo fez no Evangelho de hoje? Cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. É isso que tem nos dito seguidamente o Papa Francisco, quando ele diz que prefere uma igreja que se suja, uma igreja enlameada, uma igreja acidentada, porque saiu em missão, do que uma igreja bonitinha, arrumadinha, asséptica, mas omissa, de braços cruzados. Aparentemente, tudo bem, mas na prática, uma falta de discipulado missionário, de configuração a Jesus, de seguimento. Quando a gente sai em missão, nós podemos até errar, viu? Podemos até errar, mas erramos buscando acertar. É melhor do que ficar de braços cruzados e não fazer nada, porque aí é omissão, aí já está errado, já é garantido que está errado. Agora, quem saiu em missão e se equivocou em alguma coisa, é melhor, porque saiu em missão procurando acertar, do que ficar de braços cruzados sem nada a fazer. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Foi o que Paulo fez, saiu em missão, enfrentou tantas situações adversas, viagens, rejeição, espancamento, prisão, fome, nudez, perigo, naufrágio. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Que o Senhor nos dê essa graça de não sermos insensíveis aos sofrimentos dos irmãos, mas termos compaixão pelos que sofrem, estender a nossa mão de solidariedade, tocar nas chagas dos crucificados da história, como diz o Papa Francisco, tocar nas chagas dos feridos, e eu quero, fica curado, e sermos solidários para que se levantem e possam viver a vida plena que Jesus veio nos trazer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.